Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, vamos aproveitar que a gente já está de pé, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Jonas, no capítulo 1, versículo de 1 a 3. Encontraram, amém? Vamos lá, né, irmão? A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Disponha-te, vá à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsa. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pode ser sentado, irmãos. Irmãos, essa passagem aqui da Bíblia, quando eu fui estudar aqui um pouquinho mais, aprofundar mais aqui em Jonas, né? Eu fui chegando à conclusão que era uma história que ela está fora de todo o contexto natural e racional do ser humano. De todas as formas que a gente pode pensar nessa passagem aqui, não tem como, né, irmãos? É só a mão de Deus mesmo, porque ela foge de todo entendimento. Essa passagem ela é bem clara e ela prova para a gente que o Senhor, que o nosso Deus, é o Deus que fez o céu e a terra, é o Deus que fez os animais, é o Deus soberano sobre todas as coisas, irmãos. É o Deus que faz o mar obedecer a sua voz, o seu comando, faz os animais obedecer a sua voz, o seu comando, e o ser humano também deveria obedecer a sua voz e o seu comando, né, irmãos? Mas nosso coração é mais endurecido, né? Então essa passagem aqui, ela excede todo o entendimento. Ela prova que o nosso Deus é o Deus do impossível. É um Deus que está ali disposto a nos ajudar. É um Deus que está perto. É um Deus que está de olho, irmãos. Essa passagem aqui, ela prova tudo isso. Ela prova que o Senhor tem poder sobre os animais, que no estalar de dedos, né, o Senhor fez com que um grande peixe aparecesse. Ele tem poder sobre o mar, né, que causou aquela tempestade. Ele tem poder sobre os ventos, né, irmãos? É um Deus soberano sobre todas as coisas, irmãos. E sempre que a gente brotar essa dúvida no nosso coração, vamos pensar vamos lembrar dessa história aqui de Jonas, irmãos. Jonas, ele era um profeta do Senhor, né? O Senhor já tinha usado Jonas para levar a outras profecias, né, em outros lugares. Mas essa aqui, particularmente, fez Jonas se tornar teimoso e desobediente. E ele pagou o preço, né, irmãos? Ele pagou o preço e ele sofreu, né? Ele mesmo causou isso aqui na vida dele, né, irmãos? Por quê? Por causa da sua teimosia e da sua desobediência. A Bíblia
fala que o Senhor chegou e disse para Jonas que era para Jonas levar a sua palavra para Nínive. Nínive era uma das capitais da Síria. E esse povo sírio, esse povo de Nínive, era um povo muito maldoso, irmãos. Era um povo incrédulo, adorava a outros deuses. Eles estavam vivendo na contramão de tudo que o Senhor falava que era o caminho, eles iam para outro caminho. Eles viviam na contramão de tudo o que era da vontade de Deus. Eles adoravam a outros deuses, estavam vivendo de uma forma que não agradava a Deus, quanto à sexualidade ali mesmo daquela região. Era um povo muito cruel. E fala também, irmãos, que quando esse povo de Nínive, eles atacavam e dominavam outras nações, outras regiões, eles não ficavam satisfeitos em apenas matar as pessoas. Eles torturavam e matavam. Eles tinham o gosto de torturar. Tanto que o Senhor fala aqui, que era para Jonas ir pregar lá e falar que aquela cidade seria destruída, que a maldade, a malícia, a forma que aquele povo estava vivendo chegou aos olhos do Senhor, e que o Senhor não estava agradando daquilo, né, irmãos? Porque o Senhor quer que a gente ande ali no caminho dele, né? Quer que a gente ande ali alicerçados aos seus pés. E ele sabia também, né, irmãos, que estavam desagradando, né? Estavam fazendo tudo que não agradava a Deus. E diante de toda essa situação, né, Jonas sabia. Então Jonas sentiu medo de ir lá, né? Fora que Nínive, ele era uma nação que era contra Israel, né? Então ele sentiu medo. E também, irmãos, como ele tem o coração humano, né, igual a gente, ele não queria que aquele povo fosse perdoado. Ele queria que aquele povo sofresse também. Queria que aquele povo sofresse o que eles faziam as outras pessoas sofrerem. Tanto que essa revolta de Jonas, essa fuga de Jonas, foi por isso, irmãos, porque ele conhecia o Senhor e ele sabia que se ele fosse lá e pregasse a palavra do Senhor, que aquele povo poderia ser salvo. E esse não era o desejo do coração de Jonas, porque Jonas estava com o coração ali amargurado, né? Ele estava carregando a revolta. Diferente do coração do Senhor, né, irmãos? Que o Senhor, ele quer alcançar, né, um número maior de pessoas. E que para o Senhor, a gente pecou. Igual conta na Bíblia a história daquela mulher, né? Ela pecou, confessou ali diante do Senhor. Aí o Senhor diz que ela estava perdoada para ela ir embora e não peques mais. E vida segue, né, irmãos? E o Senhor vira a página e esquece daquilo. Mas infelizmente, né, irmãos, o ser humano, nós, a gente tem o coração mais endurecido, né? Então Jonas estava ali naquela situação, né? E muitos de nós fazemos isso, né, irmãos? Às vezes uma pessoa, a gente fala que perdoa, mas a gente não vira a folha completamente, né? A gente faz como Jonas. Põe um clipezinho ali, toda vez que você passa a página, aquele clipezinho está ali te mostrando, né? E o Senhor não. Ele tinha o coração do Senhor é totalmente diferente do nosso. O nosso se aproxima do coração de Jonas, né? Aquele coração que queria que o povo pagasse por todo o sofrimento que eles tinham feito, né, irmãos? Irmãos, e por isso que também fala que até às vezes assim que a gente está conversando, né? Aí, muitas vezes, eu mesmo já falei isso, que por mais que uma pessoa ela tenha aprontado aqui na terra, ela tenha vivido uma vida desgovernada aqui na terra, né? No grande
abençoam com o Senhor, né? Porque eu até estava conversando esses dias, aí uma pessoa falou que desejava que a outra morresse, por tudo de mal que ela já tinha feito, igual o Jonas aqui, ó, que desejava que ela pagasse por tudo. Aí eu até falei, mas você sabe que para Deus o Senhor quer ganhar essa alma, né? O Senhor quer ganhar essa alma. E se essa pessoa arrepender de todo o coração e o Senhor vê que o coração dela está puro, por isso que é uma coisa entre a pessoa e o Senhor. Eu até comentei que ela iria para o céu, né? Aí a pessoa, não, mas é impossível. Como que pode? A pessoa fez e aconteceu aqui, mas vai, né, irmãos? A Bíblia fala que o que a gente faz aqui na terra, a gente vai ter consequência, né? Dos nossos pecados causa consequência. Mas para o Senhor, se Ele vê que a gente está com o coração puro mesmo, a alma é do Senhor, né, irmãos? E às vezes a gente pensa, igual nessa conversa que eu tive lá com as outras pessoas, esse mesmo coração de Jonas aqui, ó, que a gente quer que a pessoa pague por aquilo que ela já fez, né? E o Senhor manda Jonas ir para lá, para pregar a palavra dele lá. E Jonas discorda, né, irmãos? Aí Jonas vai, levanta, né, caminha ali, e acho que ele pensa, não vou. E o Senhor manda Jonas ir para a direita e Jonas vai para a esquerda. Aí Jonas vai, chega até ao porto ali, né, compra sua passagem, embarca, né, no navio. E aqui na Bíblia fala que ele comentou ali com os marinheiros que estavam fugindo, né, da presença do Senhor. Irmãos, aonde, né? Aonde que a gente consegue fugir da presença do Senhor? Que a Bíblia ela fala, tem várias passagens que falam que o Senhor, Ele está de olho, Ele vê tudo, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Aí eu fico pensando, como que Jonas, ele tinha conhecimento com o Senhor, achava que isso ia ficar por isso mesmo, né? O Senhor ia exigir que ele fosse lá, né? Que fosse pelo amor ou pela dor, mas que era para fazer a vontade do Senhor, era para ser feito, que era uma ordem que o Senhor tinha dado para ele, né? Ele foi muito, como se diz, inocente, achando que poderia esconder do Senhor. Porque aqui fala, olha, eu até separei aqui, em Jó 34:31. Porque os olhos do Senhor estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Como que Jonas tentou, né, irmãos, esconder a presença do Senhor? Em Provérbios 15:3 também fala: os olhos do Senhor estão por toda parte. Está vendo, irmãos? Por isso que eu falo que a gente consegue manter uma conexão com o Senhor, esteja a gente de onde a gente estiver. Porque Jonas conseguiu orar e falar com o Senhor lá dentro da barriga daquele grande peixe, irmãos. Por isso que eu falo que essa história aqui, ela é uma história que ela excede todo entendimento natural do ser humano. E ele prova que o nosso Deus é o Deus do impossível. Onde a gente acha que não tem mais solução, ali está a solução vinda de Deus. Porque o nosso Deus é isso mesmo, né? A gente pode ver em várias passagens que o nosso Deus é o Deus de onde não tem solução, é entregar nas mãos de Deus, né, irmãos? Onde a gente não pode ir, só Deus para agir, né? Aí fala aqui, ó, que o Senhor está em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E mesmo assim, Jonas, conhecendo ao Senhor, ele tenta, né, fugir da presença do Senhor. E ele vai e entra ali naquele barco, né? Posso imaginar que ele chega, conversou ali com o pessoal e falou que estava cansado, que andou muito, estava fugindo da presença do Senhor, que ele ia descansar. E ele entra e vai direto para a parte mais baixa ali daquele barco. Vai descansar, vai dormir. Mais uma vez, irmãos, o Deus soberano, que tem autonomia sobre
vai e sacode Jonas. E fala para ele: como que você consegue dormir? O mundo está acabando lá fora, a chuva, nós vamos morrer todo mundo. Clama, seu Deus, faz alguma coisa. E Jonas sabia que era com ele, né, irmãos? Que ele fica calado, não faz nada. E ali o pessoal jogando as coisas fora, jogando e nada. E no tempo os marinheiros têm perguntado: gente, mas o que está acontecendo? Aí mais uma vez o Senhor usa um dos marinheiros para lançar sorte, para perguntar ali o que está acontecendo na vida de cada um, para ver se descobria. E a sorte caiu aonde? Em Jonas. Não adianta, né, irmãos? Fugir, não adianta esconder, porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão atentos para os bons e para os maus. Estão atentos, não adianta, né, irmãos? Não adianta. E aí Jonas vai e fala: não, o problema sou eu. O problema sou eu porque eu sirvo ao Deus vivo e o problema sou eu. Basta vocês me jogarem no mar que o mar vai se aquietar. E os marinheiros também não queriam fazer aquilo, né, irmãos? Porque era morte certa. Ó, o impossível de Deus aqui. Ó, o sobrenatural de Deus aqui, irmãos. Por isso que eu falo que essa passagem ela excede o natural. Ela é o sobrenatural do Senhor. E seria morte certa, né? Pegar qualquer pessoa e jogar no mar, a chance dela morrer, vamos dar 1% de chance, né? Aos olhos naturais. Mas 99% que ela vai morrer. E eles não queriam também fazer aquilo, né, irmãos? Carregar o peso de matar uma pessoa. O que eles fizeram? Tentaram fazer um retorno para voltar para a terra, né? Mas impossível, irmãos. Na medida que eles sentavam o vento, a tempestade, a força de Deus só aumentava. Porque o Senhor queria Jonas. Então o que eles fizeram? Jogaram Jonas no mar. Irmãos, e pelos relatos aqui da Bíblia, o sobrenatural, a gente vê que Jonas não morreu de imediato. Jonas foi afundando, porque fala que as algas foi laçando sobre a cabeça dele, e ali ele foi pensando, né, irmãos? Por mais que Jonas tinha o coração endurecido, aqui fala que ele tinha amor pelo Senhor, porque ele fala que ia sentir falta das coisas de Deus, mas ele tinha o coração endurecido e não queria, né, levar a palavra do Senhor e nem abençoar aquele povo lá, não queria que eles recebessem o perdão, né? E Jonas vai e começa a falar com Deus ali, e o Senhor prepara um grande peixe. Irmãos, olha que história! E o Senhor prepara um grande peixe. Irmãos, e essa história aqui, ela não é parábola, ela é uma história verdadeira que aconteceu. Ela aconteceu, e o próprio Jesus, lá na frente, ele fala dessa história aqui, ó. Por isso que eu falo que essa história, ela não é as histórias que o Senhor costumava usar para as coisas ficar mais simples de entender. É uma história real. É o poder de Deus mesmo agindo das diversas formas. E o Senhor prepara o peixe e traga Jonas. E Jonas fica ali 3 dias e 3 noites, irmãos. E não morre. Não morre, meu Deus. É muita coisa, né? E Jonas fica ali 3 dias e 3 noites, irmãos. E não morre. E lá da barriga daquele grande peixe, porque não fala aqui que era uma baleia, né? Fala que era um grande peixe. E esse grande peixe aqui, lá da barriga desse grande peixe, Jonas reconcilia com o Senhor, né? E ele, irmãos, olha, Jonas queria fugir da presença do Senhor. E lá na barriga do peixe, lá dentro, que ele conversa com o Senhor, que ele ora a Deus, o Senhor escuta ele e faz o peixe vomitar Jonas, irmãos. Essa é uma história que só Deus, onde que a gente conta
será destruída, né, irmãos? Assim como o Senhor fez com Sodoma e Gomorra, Ele ia fazer aqui também. Ele ia destruir tudo. Se aquele povo não se arrependesse, não prostrasse diante do Senhor, mostrasse arrependimento. E assim Jonas foi, irmãos. Mas Jonas não foi com amor, ele foi pela dor. Ele foi pela dor que o Senhor exigiu que ele fosse. E Jonas foi. E aqui na Bíblia, irmãos, fala que foi um dos maiores avivamentos. Oh, glória! Fala que foi um dos maiores avivamentos, irmãos, porque chegando lá, Jonas, com o coração endurecido, mas ele foi. É igual a mãe quando fala para o menino, vai tomar banho, o menino não vou. Você vai, não foi. Ele foi, irmãos. Coração endurecido, ele foi lá fazer o que o Senhor tinha mandado ele fazer. E eu creio que ele chegou ali na cidade, né? E o Senhor saiu falando ali, com a carinha de quem não estava muito feliz, falando: ainda 40 dias, Nínive será destruído. Porque as atitudes de vocês, a forma como vocês agem, os maus caminhos, as más posturas, chegou até Deus e Deus não se alegra disso e Ele vai destruir a cidade. Irmãos, e todos creram, ouviram e se prostraram perante o Senhor. Até o rei, irmãos, o rei que adorava outros deuses, totalmente diferentes do Deus de Israel, ele ouviu e ele foi obediente. E ele rasgou suas vestes, vestiu o saco, sentou nas cinzas, fez jejum. Tudo isso, irmãos, é sinal de arrependimento. E ele fez isso e exigiu que toda a cidade fizesse. Toda a cidade fizesse. E essa atitude deles, irmãos, chegou até o Senhor. O Senhor já estava vendo tudo aquilo ali, né? Porque fala que Deus vê tudo. Não tem como esconder de Deus, nem na barriga do grande peixe. E aí, toda aquela... Aí fala aqui na Bíblia que foi um grande avivamento, irmãos, porque todos foram abençoados e Deus não destruiu a cidade. Aí, Jonas volta e fala: tá vendo? Por que eu não queria ir lá? Porque eu conheço Deus, eu sei que Deus... Olha as palavras que ele fala. Eu sei que Deus é compassivo, misericordioso, longânimo e que aquele povo seria perdoado. E ele não queria, irmãos, mas foi cumprido o objetivo de Deus. E que essa história serviu para Jonas, né? E ela serve para a gente também. Deus não perdoa, não pega para Ele só quem a gente quer, não. Deus alcança quem Deus quer. Porque Deus é Deus, né, irmãos? Ele não depende da gente, é a gente que depende dele. E para encerrar aqui, eu vou deixar só um versículo onde comprova essa passagem. Fala assim, ó, lá em Mateus 12, 38 e 40. De 38 a 40. Aí, Jesus falando. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu. Isso aqui os fariseus querem um sinal. Jesus vai e responde: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Irmãos, e é isso, né, que Deus colocou no meu coração. Mais um ensinamento para mim, né, e para todos nós, que prova, né, que o Senhor é Deus e Ele faz, independente da gente querer ou não, a vontade, a soberania é de Deus. E se Ele quiser, Ele vai fazer, porque tudo vem dele, né, irmãos? Não adianta a gente fazer igual Jonas, desviar para a esquerda ou para a direita. Se for vontade de Deus, vai acontecer. E eu agradeço a oportunidade, devolvo para o líder da
Deus. Mas palma para Jesus que vai abençoar. Aleluia. Deus é fiel. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus falou conosco essa palavra, que Ele conhece todas as coisas. O Salmo 139 fala assim: para onde eu posso fugir da presença de Deus? Se eu estiver lá debaixo da terra, Ele está lá. Se eu estiver lá no céu, Ele também está. Não tem lugar para esconder, não. Se alguém achar isso, fala: Ele tem que morrer. O olhos dele é como uma parede de fogo, vendo todas as coisas. Da mesma forma, você está andando numa rua escura, você acende o farol. Aí você acende o pique e fala. Aí fica clarando, você anda bem, os olhos do Senhor vêem tudo, cada tudo. Aleluia, aleluia. Levanta sua mão para o céu. Aleluias. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é poder, a Tua palavra é alimento. Senhor, meu Deus, eu te louvo, Senhor, que o Senhor está levantando, Senhor, pregadores, mensageiros da Tua palavra nesta casa. Senhor, meu Deus, cada ano será, meu Deus, referência, meu Pai. Eu profetizo dentro dessa cidade. Senhor, meu Deus, queremos dar o nosso melhor. Continua usando cada um, Senhor, de uma maneira poderosa. Mas, meu querido, eu te peço, estende as tuas mãos sobre a vida de cada um que está aqui. É hoje, Senhor, gera um milagre. Aquele milagre, Senhor, que essa pessoa necessita, Pai. Mas, meu querido, conhece por dentro e por fora. Quando nós deitamos, nós dormimos e nós acordamos. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado por estar na tua casa. Assim como o salmista Davi falou: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai, eu coloco a Fátima na tua presença. Senhor, meu Deus, minha irmã saiu do hospital. Pai, eu te louvo pela igreja que tem orado. Senhor, alegria, meu Deus, da minha irmã é a nossa alegria. Senhor, eu te louvo, renova as forças dela, toca da planta do cabelo e a ponta dos pés. Senhor, logo ela vai estar aqui te adorando. Senhor, eu coloco o Sebastião na tua presença. Paizinho querido, visita o teu filho, dá saúde, renova as forças dele. Renova as forças de uma pedra também, Senhor. Estende a tuas mãos. Paizinho querido, eu coloco também a Guilherme, meu Deus, missionária, minha nora. Coloca também Matias, Senhor. O dinheiro, Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, não vai viajar, Pai. Porque o Senhor guarda, protege. Abençoa o pastor David também, que já chegou na sua cidade. Pai, estende a tuas mãos. E abençoa cada um, Pai, que tem um propósito e tem colocado a tua presença. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Curva essa cabeça. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada coração de todos os dias. Ele diz amém. A peste é a mão de alguém. Amém. Glória a Deus. Ao sair, tem um lanche aí para os irmãos.